Assista agora Tardes com Platão, grupo de leitura O Banquete, com César de Alencar. Então vamos lá. Boa tarde mais uma vez. Vamos fazer nosso encontro hoje, começando a recapitulação daquilo que a gente viu no encontro passado, no sentido de mostrar aí, a gente viu como que no encontro passado a gente foi apresentado para as personagens principais, né? Como é que o Platão foi construindo essa dinâmica de nos situar dentro do banquete. A gente já conhecia o Agatão, o Sócrates e o Aristodemo. Fomos apresentados aí para as outras figuras, né? Sobretudo, algumas figuras aí que vão ser peça-chave para a gente, tá? A primeira delas foi o Pausanias. Ele propôs que o pessoal não bebesse como tinha bebido no dia anterior, estava todo mundo de ressaca ainda. Então, todo mundo catou, né? Dentro dessa dinâmica aí inicial, a gente viu que o Pausanias propôs isso, o Aristófanes depois concordou, e o Agatão também é chamado a concordar, né? Então, são dois poetas aí, né? O Aristófanes e o Agatão, concordando com Pausanias, que é uma espécie de líder político, né? Uma espécie de aprendiz aí de retórico, envolvido com lei, com política, enfim. Vamos tentar caracterizá-lo aí como um líder político, tá? E aí entra aquela que me parece ser uma personagem central, assim, para esse momento não só esse momento mundial, né, mas também a própria estruturação dos discursos no diálogo, que é o Erexímaco. O Erexímaco vem aí em seguida, dizendo que é muito oportuno que essas três figuras que bebem muito, que é o Pausanias, o Aristófanes, boa tarde, o Aristófanes, o Pausanias e o Agatão, né? Então, quando eles saem da competição, é sinônimo de bons augúrios, né? Sinônimo de uma boa coisa. E aí o Erexímaco aproveita para falar, segundo o seu próprio métier, né? Segundo a sua própria profissão, a sua área de saber, que é a da medicina, dizer que a bebedeira, né, a embriaguez, não é algo saudável ou benéfico ao ser humano, tá? Então ele aproveita aí para fazer um discurso medicinal, e esse discurso medicinal é que acaba sendo a peça central, digamos assim, daquilo que vai girar em torno os outros convivas e os outros discursos, né? O Fedro, que é a última personagem que faltava a gente conhecer, vem logo em seguida, dizendo que ele sempre concorda com o Erexímaco quando o Erexímaco está falando de medicina, e essa troca, né, entre o Erexímaco e o Fedro, nesse primeiro momento, né, o Fedro está concordando com o Erexímaco. Depois, no segundo momento da proposta do Erexímaco, é o Erexímaco que vai concordar com o que o Fedro dizia, tá? Então, a gente tem aí uma troca entre essas duas personagens, e eu ousaria dizer que essas são duas personagens centrais, assim, para a gente entender essa sequência das faces do amor que a gente vai começar a ver a partir de hoje, tá? Então, nessa troca, o Fedro é um retórico, o Erexímaco é um médico, e você tem aí, né, a possibilidade de entender, pela fala do Fedro, como é que a retórica estaria se relacionando com o saber médico, tá? O saber da medicina, de um modo geral, a gente pode alocar aí junto dos saberes científicos da época, tá? Eu falei um pouco disso, de como é que o Erexímaco ele vai ser uma espécie de representante dessa ala, né, digamos assim, de conhecimentos que hoje a gente chamaria de conhecimento científico,
Então, é bem interessante a gente ver como é que essas duas coisas estão relacionadas, né? A retórica com a medicina. Eu falei um pouquinho para vocês o que é a retórica, tá? A técnica retórica é algo central, assim, para a cultura grega. A retórica, basicamente, é uma técnica de criar discurso, né? Com vistas a fazer com que esse discurso seja persuasivo. O que significa isso, né? Fazer com que um discurso tenha uma boa acolhida para aquele que está ouvindo, de modo que aquele que ouve o discurso acate as ideias que estão sendo apresentadas, debatidas e formuladas pelo discurso. Então, a ideia da retórica é permitir ao orador, aquele que está construindo o discurso, a produzir um discurso capaz de ser claro, né, de atingir o ouvinte, de tal modo que o ouvinte saiba perfeitamente o que está sendo dito, ao mesmo tempo que comove o ouvinte, né? Esse termo comover, né, mover com alguém, né, permitir que esse alguém seja movido por alguma coisa. Essa é uma noção básica para a gente entender a retórica, no intuito de pensar a retórica como permitindo ao orador a mover as ações, as emoções, as paixões, os pensamentos daqueles que estão ouvindo o discurso, de tal modo a fazer com que eles pensem como você, né? Pensem como o orador, né? Então, é uma técnica assim, fundamental para a cultura grega, quando a gente pensa que a cultura grega está aí envolvida no âmbito do discurso, né? Você tem a dinâmica dos tribunais, em que você tinha que se defender, ou então, se alguém fazia alguma coisa que você se sentia prejudicado, você tinha que ir lá fazer a acusação, não existia ainda a figura do advogado, né? Então, era você que tinha que participar do tribunal como acusador, ou então como réu, e, portanto, fazer a sua própria defesa. Também as decisões políticas eram feitas por base no discurso, então você tinha uma assembleia que se reunia para poder votar, deliberar as coisas que precisavam ser feitas pelos governantes, por aqueles líderes políticos da cidade. Também você tinha as atividades culturais da cidade, tanto o teatro como os outros festejos poéticos, de um modo geral, que lidavam também com o discurso e, portanto, faziam com que o espectador tivesse, em certa medida, uma familiaridade com essa prática, né? Então, veja que, de modo geral, a cultura grega está permeada pelo discurso. A gente pode estender isso e entender isso no intuito de pensar a própria constituição daquilo que nos forma enquanto seres humanos, como sendo basicamente centrada no discurso, tá? Isso daí tudo eu tenho trabalhado, né, em breve vocês vão ter aí um curso de retórica oferecido pela gente, lá no site de cursos livres da Unifap, tá? Eu estou produzindo isso, já está terminando, e aí vocês vão ter um pouquinho uma ideia sobre isso, né? Sobre como que você pode aprender as técnicas retóricas para ler melhor, para escrever melhor, para ter essa sensibilidade para o discurso, né? A ideia da retórica é essa, mostrar que por meio de uma sensibilidade discursiva, né, de uma consciência discursiva, você é capaz não só de falar melhor, de ler melhor, mas também de escrever melhor, no intuito de ser mais claro e objetivo naquilo que você diz, né? Mais claro e objetivo naquilo que você quer mostrar, né? Então, a retórica era uma peça-chave, assim, central, para se entender essa dinâmica de atividade dos gregos, tá? Uma outra justificativa para isso também é que a retórica é a técnica que permite o desenvolvimento de várias áreas do saber, né? Por exemplo, a gramática, você já deve ter estudado, né, aqueles anos difíceis estudando gramática do português. E o que é a gramática, basicamente? É você analisar os escritores, os grandes escritores da língua, para tentar encontrar
certas invariantes, né, certas regras, por assim dizer, que a língua possui, para que a gente possa saber quais são as frases, as sentenças que o português, no caso, né, assume, permite, e, portanto, saber como que deve se falar, como que se deve escrever, como que se deve, em última análise, pensar em português. Tá? Então, essa é uma área de saber que foi derivada da retórica. Né? É a retórica, enquanto técnica privilegiada pelos sofistas, que faz com que a gramática surja. Da mesma forma que a crítica literária. Né? Porque, veja, se a gramática ela surge pela análise dos grandes escritores, a crítica literária vai ser exatamente a análise desses grandes escritores, não mais no intuito de compreender a língua, mas de compreender a mitologia, de compreender o pensamento, o significado daquilo que está sendo narrado, né? Então, mais uma forma de saber aí que foi muito desenvolvida nessa época, né? A gente está falando aí de século V a.C. Então, veja que aí você tem outras artes, né, menores, como a mnemônica, né, a arte de aprender a memorizar. Você vai ter aí técnicas mais específicas de construção de discurso para determinados momentos. Por exemplo, existiam debates, né, que eram feitos em momentos reservados, que vão ser chamados de debates erísticos, para provar quem é que sabia mais, né? Isso era comum também na Grécia. Então, você vai ter esse ramo de saber também desenvolvido pela própria retórica. Então, em certa medida, o que a retórica apresenta? Uma compreensão abrangente acerca do discurso, do fenômeno do discurso. Então, por isso que ela é tão importante, e por isso que ela vai ser a peça-chave para a gente entender esses discursos que vão ser apresentados, né? Porque esses discursos que vão começar hoje com o do Fedro, eles são discursos retóricos, né? A gente viu como é que o Erexímaco propôs o tema era o tema do amor, né? O tema de falar-se de Eros enquanto um deus, enquanto uma divindade importante para os gregos e que não tinha tido ainda o devido valor, e o Erexímaco propõe que eles façam isso, né? E o Erexímaco faz isso baseado numa fala que o Fedro sempre tem, de que realmente o Eros não tem o valor devido no âmbito da mitologia, no âmbito da poesia, né? Então, isso confere ao Erexímaco uma oportunidade para que eles possam trabalhar em cima desse tema nessa noite, né? Então, o banquete, de modo geral, vai situar-se como uma espécie de competição retórica em relação a discursos sobre o amor, tá legal? E foi aí que a gente parou no encontro passado, com a apresentação da ordem em que os discursos vão ser ditos, a começar pelo Fedro, que teria sido, segundo o Erexímaco, o pai dessa proposta, né? Lembra lá que o Erexímaco traz essa ideia do Fedro e diz, olha, como foi o Fedro que deu origem a isso, né? A esse questionamento, a essa temática, vamos colocá-lo, então, como o primeiro, né? Até porque ele é o primeiro que está na parte esquerda do salão, então, a partir dele, né, vocês vão dar a volta e a gente vai chegar até o último do lado direito do salão, que vai ser exatamente o Sócrates que está nesse ponto, né? Então, a gente tem aí uma gama de discursos que vai do Fedro ao Sócrates, passando por essas figuras principais que foram apresentadas para a gente no encontro anterior. Tá legal? Tranquilo isso? Deu para pegar aí? Vocês estão me ouvindo bem? Está com alguma dificuldade? Está parando? Tá tudo tranquilo? Então, beleza. Então, qual vai ser a nossa proposta de hoje? Tá? Como a gente já começa a entrar nos discursos propriamente dito, o que eu vou sugerir? Que a gente leia todo o discurso para ter essa visão geral sobre qual é a ideia do Fedro, para depois a gente ir trabalhando os pontos principais desse discurso, tá legal? Então, a gente faz a leitura toda dele,
até para a gente ter essa visão de conjunto, e isso vai ser importante para a gente saber quais são os pontos, né, que o Fedro está querendo trabalhar nessa proposta que ele faz, tá? Mas só lembrando a vocês desses dois detalhes, né? Primeiro, a ordem dos discursos, que foi eleita pelo Erexímaco, então parece que o Erexímaco aí é colocado como uma personagem central, porque ele se posiciona como o simposiarca, né? Era um chamado simposiarca, aquele que vai determinar quanto que cada um vai beber, era a figura responsável por ordenar a bebedeira, né? Como o Erexímaco fica nesse cargo, ele elimina a bebedeira, dispensa as flautistas e vai propor os discursos como competição. Dentro desse âmbito, ele elege o Fedro como o primeiro discursador, né? Por quê? Porque o Fedro está no lado esquerdo, é o primeiro do lado esquerdo, mas também porque o Fedro é o pai dessa proposta de falar sobre Eros, né? Então, o Erexímaco está aí meio que organizando a cena, tá? Isso é importante porque o Erexímaco também está num ponto central nessa sequência de discursos. Se a gente pensa aí todos os discursos tirando Sócrates, são 5, né? A gente tem 5 discursos aí, o discurso do Sócrates é o 6º, mas se a gente tira o Sócrates, vai ter 5 discursos em que o discurso do meio é o Erexímaco, né? Então você tem 2 discursos, o do Fedro e do Pausanias, aí vai vir o Erexímaco no meio, e depois o do Aristófanes e do Agatão, tá? E aí essa divisão também é importante, tá? Se você pensa aí o Erexímaco aqui no meio, ele é o discurso médico. Os 2 primeiros vão ser discursos retóricos, né, do Fedro e do Pausanias. E os 2 últimos são discursos de poetas, do Aristófanes e do Agatão. Tá legal? Então, essa divisão é bem interessante, tá? O modo como Platão está dispondo esses discursos é bem interessante para a gente saber que dinâmica de saber é essa, tá? Começa-se pela retórica, a gente faz uma pausa com a medicina, com o saber científico, e aí depois vai para a poesia, tá? Isso sugere aquilo que eu estava falando no início, de que a retórica tem um ponto-chave aí para a gente entender os ramos de saber na Grécia Antiga, tá? A retórica tem esse papel-chave aí de orientar a nossa dinâmica de aproximação com relação aos discursos em qualquer área que seja na área científica, seja na área poética, e seja na área filosófica, né, que vai ser a última oferecida pelo Sócrates, tá legal? Então, essa disposição, ela não é por acaso, a gente vai sempre tentar relembrar isso para que vocês percebam essa dinâmica, tá? Então, primeiro discurso, o discurso do Fedro, e ele está falando a partir da retórica, tá legal? É o local de fala dele, tá? É de onde ele está se pronunciando. E vocês vão ver que o discurso do retórico do Fedro também tem uma natureza retórica na sua formulação, né? No modo como ele está estruturado. Então, mais uma vez, vai ser interessante a gente ler o discurso todo para que vocês percebam essa estruturação do discurso dele em termos retóricos também, tá? Com início, meio e fim. Então, vamos passar aí a leitura do discurso do Fedro. A gente está em 178A. E a gente vai passar aí para 178B, tá? Acharam? Podemos? Então, no finalzinho aí, né, todo mundo diz, o pessoal deseja aí, né, que o Fedro se saia bem nessa primeira oportunidade, né? Lembrem da frase do Sócrates, é interessante também esse ponto. O Erexímaco propõe os discursos e o Sócrates diz, ninguém vai se opor, inclusive nem eu, né? Por quê? Porque sobre o amor é talvez a única coisa que eu saiba, de fato, né? Então, inclusive, a gente fica aí com a informação de que a única coisa que o Sócrates sabe talvez seja exatamente sobre Eros, tá? E como o Sócrates é aquele que dizia que não sabia nada,
a gente fica aí com uma primeira questão, né? Que tipo de saber sobre o amor é esse que o Sócrates diz que sabe, tá? Isso vai ser aí cenas dos últimos capítulos, tá legal? Então, vamos começar aí na parte em que ele vai narrar o discurso do Fedro, tá? Acharam todo mundo? Vamos. Começando assim, ó, todos os convivas aceitaram a ideia e secundaram os dizeres de Sócrates. Porém, de tudo o que então foi dito, Aristodemo não se recordava muito bem. Como eu, da mesma forma, não me lembro agora com minúcias do que ele me contou, né? Quem está dizendo isso é o Apolodoro, né? Lembrem que o Apolodoro está narrando aquilo que o Aristodemo contou para ele, tá? Então, sempre está com essa jogada aí de personagem. Então, lembrem lá daquela noção de três, né? Que eu estou sempre mostrando para vocês que é uma recorrência no Platão, tá? Principalmente nesse diálogo. Aí você tem aí três discursos. Tem o discurso que aconteceu, tem o discurso que o Aristodemo lembra, que vai ser agora, e o próprio Apolodoro é o terceiro discurso, tá? É como se tivesse aí uma distância de três, né? Daquilo que de fato aconteceu naquele momento em 416 a.C. O Aristodemo conta uma versão, e aí ele não lembra de tudo, e o próprio Apolodoro, agora que está contando, também não lembra de tudo. Isso é entendido, né, geralmente por quem estuda a obra do Platão, como sendo a possibilidade que o próprio Platão tem de criar à sua maneira aquilo que aconteceu, tá? Então, por isso seria aí um gatilho para um exercício literário do próprio Platão como escritor, tá? Então, não é por acaso que ele está falando que ele não lembra aqui, né, ou que as personagens não lembram. Dos discursos proferidos, vou relatar-vos apenas o que me pareceu digno de recordação, tá? Então, eles só vão falar desses 6 aí que foram, de fato, os mais importantes. Outros falaram sobre o amor também na oportunidade. A grande questão é que não vão ser trazidos pelo Platão aqui nesse momento. O Platão vai se deter apenas em 6 figuras. E aí talvez seja exatamente por causa dessa noção que eu estava dando para vocês, da relação entre retórica, medicina e poesia com a filosofia no final, tá? Vamos para o discurso do Fedro, então. Conforme já disse, ele contou como Fedro iniciou seu discurso, declarando que Eros era uma divindade poderosa e admirável, tanto entre os homens como entre os deuses, por várias razões, mas antes de tudo pelo nascimento. O fato de ser o mais velho dos deuses já constitui prerrogativa excepcional. O fato de ser... a prova disso é não ter pais que, de fato, nunca são mencionados pelo vulgo nem pelos poetas. Narra Hesíodo que antes o caos existiu, e aí ele cita um trecho do Hesíodo, vindo à terra a seguir, de amplos seios, inabalável assento das coisas, depois chegou Eros. Afirma, por conseguinte, que depois do caos nasceram estas duas divindades, a terra e Eros. Parmênides também diz a respeito da geração. Eros nasceu em primeiro lugar, nenhum deus antes dele. Neste ponto, Arcusilau está de acordo com Hesíodo. De todos os lados, por conseguinte, as opiniões são unânimes em proclamar Eros como o mais velho dos deuses. Com ser o mais antigo, é também para todos nós fonte de inestimáveis benefícios. De meu lado, não sei de maior bênção para um jovem no começo da vida do que um amante virtuoso, nem para este do que um amigo nas mesmas condições. O que deve servir de norma de conduta para os que se propuserem a viver bela e retamente, não lhes é inspirado tão bem nem pelos parentes, nem pela beleza, riqueza, as dignidades e tudo mais, como é pelo amor. E agora pergunto, de que se trata? Vergonha de praticar mais ações e emulação para o belo.
sem o que nem as cidades, nem os homens em particular conseguirão jamais realizar algo nobre ou grandioso. O que eu digo é que o indivíduo que ama, se é surpreendido a cometer alguma ação má, ou quando, por pusilanimidade, suporta alguma ofensa sem reagir à altura, passando-se tudo isso na presença do pai, ou dos companheiros, ou de quem quer que seja, não se amofinará tanto como se ocorrer o fato na frente do jovem de sua predileção. É o que vemos também com relação ao amado, que se envergonha muito mais na presença do seu amigo quando apanhado na prática de algum ato condenável. Se houvesse meio de formar uma cidade ou um exército só de amantes e dos respectivos amados, melhor base não fora possível encontrar para sua estruturação, por se absterem da mínima torpeza todos os seus componentes e se estimularem reciprocamente na prática do bem. Mas, juntos nos combates, apesar de serem em número reduzido, venceriam, por assim dizer, o mundo inteiro. Sim, ser visto o amante pelo seu querido, abandonar o posto ou jogar longe as armas, fora o motivo muito mais sério de envergonhar-se do que se tal acontecesse na presença de todo o exército. Preferira 1000 vezes morrer a fazer tal coisa. Quanto a abandonar o amado e não socorrê-lo em algum lance perigoso, não há indivíduo pusilânime que o amor não encha de entusiasmo, para levá-lo a igualar-se aos varões mais conspícuos. O que Homero conta da coragem que a divindade insufla em alguns heróis é mais ou menos o que o Eros faz com os amantes, quando a eles se associa. Digo mais, morrer por outrem, só os amantes a tanto se decidem. O que não se verifica apenas com os homens, mas com as próprias mulheres. Prova idônea da verdade de semelhante afirmativa, forneceu Alceste, filha de Pélias, a todos os helenos, por ter sido a única pessoa que se prontificou a morrer em lugar do marido, quando este ainda tinha pai e mãe, os quais Alceste a tal ponto ultrapassou em afeição, por virtude do amor, que os conduziu à posição de estranhos com relação ao filho e só de nome aparentados com ele. Por isso, entre tantos varões ilustres do passado, há muitos poucos e fáceis de contar concederam os deuses o privilégio de permitir que a alma retornasse do Hades, como fizeram com a dela, de pura admiração ante o seu ato, o que vem demonstrar quanto os deuses apreciam a dedicação e o merecimento do amor. Orfeu, pelo contrário, filho de Eagro, eles o fizeram voltar do Hades sem nada conceder-lhe. Mostraram-lhe apenas o fantasma da mulher por causa de quem ele ali fora ter, não a própria esposa, por o considerarem pusilânime. Era um simples arpista que, não se dispondo a morrer por amor, como o fizera Alceste, arranjara jeito de penetrar vivo no Hades. Por isso mesmo castigaram-no, determinando os deuses que viesse a morrer por mão de mulheres. Muito diferente foi a maneira por que honraram Aquiles, filho de Tétis, a quem enviaram para as ilhas dos bem-aventurados, pois tendo-lhe revelado a mãe que, se ele matasse Heitor, morreria logo, e, abstendo-se de fazê-lo, voltaria para a pátria, onde só viveria a morrer velho, coragem de decidir-se a sair em socorro de seu amigo Patroclo e de vingá-lo, e assim não apenas morrer por ele, como segui-lo na morte com o seu próprio sacrifício. Eis porque os deuses, na sua grande admiração, o distinguiram a esse ponto, por ter
por ter tido o amigo em tamanho apreço. Ésquilo fantasia ao dizer que Aquiles era o amante e Patroclo o amado, pois Aquiles não ultrapassa de muito Patroclo em beleza como a todos os heróis, além de ser ainda imberbe e o mais moço dos dois, segundo Homero. Sendo verdade que os deuses apreciam particularmente a virtude relativa ao amor, muito mais admiram e amam, e recompensam quando o amado se afeiçoa ao amante do que o inverso, o amante ao amado. O amante é mais divino do que o amado, por estar possuído pela divindade. Essa a razão de haverem os deuses conferido maiores distinções a Aquiles do que a Alceste, como enviá-lo para as ilhas dos bem-aventurados. Por tudo isso, sou de opinião que Eros é o mais antigo e o mais respeitável dos deuses, como também o mais autorizado para levar os homens à posse da virtude e da felicidade, tanto nesta vida como depois da morte. Fechamos aí o discurso do Fedro. O que vocês acharam? Dá para se convencer que o amor é importante? Que me dizem? Nada? Dormiram aí enquanto Pedro estava narrando as histórias do amor? O que o Fedro apresentou aí como sendo peça-chave, digamos assim, do seu discurso, tá? A gente vai ver alguns detalhes que ele apresenta, né? Mas estruturalmente, vocês veem que o primeiro parágrafo fala sobre o tema e como ele situa esse tema. O último parágrafo fala como é que ele conclui esse tema, tá? Fazendo uma espécie de recapitulação de todos os pontos que ele trabalhou. Então, no início, o que ele diz? Eros era uma divindade poderosa e admirável, e isso, antes de tudo, por causa do seu nascimento. Em relação a isso, né, ele vai tecer toda uma discorrer sobre essa situação de Eros e esse impacto de Eros com relação à importância dele, né, tanto de poder quanto de admiração, devido a esse nascimento, pelos poetas, por aquilo que os poetas dizem. Vai passar em revista a influência que esse tipo de amor, né, que esse tipo de atuação dessa divindade tem sobre os homens, e aí homens no sentido de humanidade, porque tanto os homens quanto as mulheres, tirando, inclusive, exemplos da própria poesia para poder falar sobre isso, e aí, no final, ele conclui com o seguinte parágrafo: por tudo isso, sou de opinião que Eros é o mais antigo e o mais respeitável dos deuses, né? Então, ele estabeleceu lá o início do discurso, e agora ele está recapitulando isso ao final, mostrando que, de fato, ele defendeu aquilo que ele estava apresentando inicialmente, tá? Como também o mais autorizado para levar os homens à posse da virtude e da felicidade. Virtude e felicidade aqui é como se fossem os maiores bens possíveis aos seres humanos, né? Então, no âmbito divino, Eros é o mais respeitável e o mais antigo dos deuses, e por ser isso, ele pode influenciar os homens a alcançar aquilo que todos os homens desejam, que é a virtude e a felicidade. E isso não só nessa vida, mas também na vida após a morte, tá? Então, ele fecha o discurso dele mostrando que tudo aquilo que ele quis apresentar desde o início, ele conseguiu, tá? Essa estrutura, eu estou ratificando com vocês,
porque ela é parte dos ensinamentos retóricos, tá? De você construir um discurso capaz de apresentar inicialmente a proposta, o que vai ser dito, qual é o interesse, qual é o tema, como que ele vai ser analisado, qual é a perspectiva. Depois você faz essa análise durante o discurso todo e, no fim, você recapitula isso, mostrando o que de fato você conseguiu mostrar, mostrando o que de fato você conseguiu concluir a partir daquela tese inicial, tá? Esse esqueminha era um esquema básico do discurso retórico. Tá? Os discursos retóricos se utilizavam para poder demonstrar uma tese de dois tipos de, hoje a gente chamaria de argumentos. Tá? Um argumento por meio de ideias e outro argumento por meio de exemplos. Ao que parece aqui, o Fedro utiliza muito mais os argumentos por exemplos, né, para poder corroborar as suas ideias, do que propriamente um argumento por ideias. Tá? Mas ele não deixa de apresentar esses argumentos por ideias também. Então, vamos passar em revista aqui alguns dos pontos que ele apresenta nesse discurso para poder mostrar que, de fato, Eros é o deus mais venerável, né? Porque ele é, por nascimento, o mais digno, né, dos seres divinos. Tá? E o que é interessante é que, por nascimento, ele não tem pai. Então, a primeira coisa que ele consegue concluir a partir dos poetas é que Eros é um dos primeiros deuses e, por isso, ele não tem gerador, né? Ele não é gerado por nenhuma outra divindade. Ele está desde o princípio dos tempos, como se, a partir dele e de outras divindades iniciais, primordiais, todo o universo tivesse sido constituído. Tá? Isso é importantíssimo para a gente entender depois o discurso do Erexímaco, porque o Erexímaco vai fazer a reconstituição da origem do mundo, né, do universo, e colocando Eros nessa jogada. Tá? Então, ele usa para isso três autoridades poéticas, digamos assim. Tá? A primeira é do Hesíodo. A primeira é do Hesíodo, que é um poeta épico, tá? Tal como Homero, são duas figuras centrais da poesia épica dos gregos. A poesia épica é aquela poesia narrativa que dá a base de toda a cultura do mundo grego. Então, Hesíodo dizia que o Eros estava desde o início dos tempos, né? Desde os primórdios. Era uma divindade primordial. E segue essa opinião o Parmênides. O Parmênides, que é colocado aqui como poeta, na verdade é um dos sábios, né, que a Grécia teve e que fazia o seu discurso, em certa medida, sapiencial, filosófico, tá, intelectual, por meio de poesia. Então, ele escrevia poesia para apresentar as suas ideias filosóficas e sapienciais. Tá? Isso era muito comum também na Grécia, tanto com figuras como Heráclito, diversos outros pensadores, Solon, tá? Tem vários outros pensadores que faziam a apresentação do seu pensamento por meio da poesia. E, por fim, o Acusilau, que é uma espécie de mitógrafo, tá? Ele compunha mitos, né? Narrava vários mitos contados pelos grandes poetas, né? E o Acusilau também concorda com o Hesíodo no momento em que ele faz a genealogia do Eros. Né? Então, é uma espécie de genealogia sem pais. O Eros, na sua origem, ele é incriado. Tá? Essa é a grande noção aqui que o Fedro está tirando do Eros enquanto poesia. E por isso mesmo, diz ele, por ser o Eros um dos mais antigos, o Eros é a fonte de inestimáveis benefícios, né? Agaton estin, né? Megiston agaton, tá? Esse Megiston agaton, os maiores bens, os bens maiores para o ser humano, vai ser exatamente aquilo que ele vai concluir com relação à virtude e à felicidade. Em outras palavras, Eros é o capaz, é o melhor Deus ou o Deus mais poderoso disposto a nos oferecer a virtude e a felicidade, tá? E aí ele vai explicar por que isso. Como o Eros consegue produzir esses benefícios, né?
megiston, agaton para os homens, tá? Por meio da relação entre o amante e o amado. Tá? Então, aqui a gente tem aí a primeira caracterização daquilo que é o relacionamento erótico para o grego. Tá? A figura do amante, do erastés, é aquela figura ativa na relação, digamos assim, porque é a partir dele que o desejo, né, que é provocado pelo deus Eros, acontece. O amado é o objeto do desejo, né? Aqui, no grego, toda vez que aparece esse amado, né, ou você vai ter aí o termo erômenos, que é geralmente o termo que se usa para traduzir que quando aparece a gente traduz por amado, mas também aparece muitas vezes o Fedro falando de amigo, né, de amado, e isso está sendo uma forma de traduzir paidikon, né, que vem lá dos pais, né? Lembra lá que a gente falou muito desse termo, que reúne a figura do menino, a figura do servo e a figura do objeto de desejo erótico. Tá? Então, paidikon aqui está sendo exatamente a figura desse objeto do erastés. Então, o erastés ele é imbuído do Eros, ele é influenciado pelo desejo por meio da divindade, e esse desejo alcança o seu objeto, não no sentido de que o objeto vai possuir o mesmo amor, mas por reflexo, né? O objeto de amor ele acaba sendo contaminado, digamos assim, influenciado pelo amor a partir do amante, a partir daquele que o está amando. Tanto é que ele diz, o que é mais digno, né, é o indivíduo que ama. Essa é a grande fórmula, digamos assim, do discurso do Fedro. Tá? Aquele que ama é aquele que está imbuído da divindade, do Eros, portanto, e através desse amor que ele realiza em vista do seu objeto de desejo, em vista do seu objeto de amor, ele transforma essa relação em uma relação pedagógica. Tá? Como é essa relação pedagógica, vai dizer o Fedro? Essa relação é uma relação erótica, tá? Você tem aí o amante e o amado, o que deseja e o objeto de desejo, basicamente essa é a fórmula. Mas como é que isso se transforma em uma relação educativa? É porque toda vez que o amante tiver que fazer alguma coisa, ele vai tentar fazer as coisas da melhor forma possível e sempre fazer as melhores coisas quando ele estiver na presença do amado. E aí você tem a transformação, né, disso que seria uma relação simplesmente erótica numa relação pedagógica. Por quê? Porque motivado pelo desejo, passam a agir de maneira diferente. E esse diferente é em vista do melhor, ou seja, em vista das coisas. Ele até formula aqui, né, logo no início, ele diz, e agora pergunto, de que se trata? E ele vai dizer, vergonha de praticar mais ações e emulação, né, ou imitação das coisas belas, para o belo, tá? Em direção ao belo. Tá legal? Então, essa é a estrutura, digamos assim, da relação pedagógica proporcionada pela influência de Eros. Eros influencia um homem, esse homem vai ser o amante, esse amante dirige-se ao seu objeto de desejo, o amado, e através dessa relação que vai ser estabelecida entre o que deseja e o seu objeto, você tem um interesse pedagógico no intuito de que aquele que está amando sempre vai tentar fazer as melhores ações quando estiver na presença daquele que lhe ama. Tá? E o Fedro ainda completa dizendo o seguinte, que se a gente tivesse a possibilidade de forjar uma cidade inteira apenas com amantes, né, e amados, essa cidade seria maravilhosa. Né? Por quê? Porque todas as pessoas, frente aos seus amantes e aos seus amados, teriam sempre as melhores atitudes, né? Tentariam evitar ao máximo as atitudes vergonhosas e fazer ao máximo as atitudes virtuosas, tá? E ele faz essa referência, inclusive, com relação ao exército, né? Se nós tivéssemos um exército só de amantes e amados,
esse exército seria extremamente sólido, né? Extremamente unido. Por quê? Porque eles estariam sempre dedicados a cometer os melhores atos, né? Sempre estariam dedicados a agir da melhor maneira. Tranquilo isso daí, gente? Tá dando para pegar? Vocês estão tão caladinhos. Sim. Não, vocês podem me parar, tá? Não tem problema não, Juliano. Pode me parar. A ideia aqui é que algum ponto que não tenha ficado claro que a gente possa voltar mesmo. Com relação ao conceito de Eros, a gente ainda não sabe, tá, como é que cada um vai definir Eros. Eu tinha apenas mencionado antes que o Eros vai ser trabalhado pelo Sócrates como sendo um intermediário entre os deuses e os homens. Mas isso é só em relação a Sócrates e o discurso de Sócrates. Até agora, o Eros está sendo louvado, está sendo elogiado como sendo uma divindade, né? E aí como tendo a estatura de um deus, né? Tal como Zeus, Aquiles, Apolo, Atena, tá legal? Então a ideia é que através dessa sucessão de discursos, a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre várias opiniões acerca de Eros. Essa é a primeira. A gente vai ver outros discursos que vão falar sobre outras visões de Eros. Tem o próximo discurso do Pausanias vai dizer que não existe um só Eros, tem dois Eros. Tá? Então, é bem interessante como que o Platão está construindo essas imagens acerca de Eros. É isso que a gente falou, que basicamente seriam as várias faces do amor em Platão, né? Porque são várias formas de você entender o amor. Não existe apenas uma forma. Então, a gente está vendo a primeira. E para o Fedro, Eros é uma divindade das mais importantes, porque ela é uma das mais velhas, das mais antigas, portanto, uma das primordiais. Tá legal? Então, a gente só vai ver essa coisa do Eros como um intermediário, né, entre os homens e o divino no discurso do Sócrates, e, portanto, somente no âmbito da filosofia socrática, tá legal? Não sei se ficou claro aí para você agora, mas a ideia é que que a gente não tenha apenas um entendimento de Eros, mas vários. E o filosófico é apenas o último, digamos assim, né? Apenas aquele que vai ser colocado no final, tá? Esse daqui é o primeiro. Então, na primeira visão que está sendo apresentada por meio do Fedro, de fato, Eros é uma divindade e das mais importantes. Tá legal? Ficou claro aí para você? Pois é, porque a gente falou isso no início, né? E acaba que vocês podem ter ficado com essa ideia, né? De que Eros era visto sempre como um intermediário por todo mundo, né? Na verdade, não. O que a gente vai ver é que cada um tem a sua visão sobre o amor, né? E cada um vai trazer uma visão diferente. É por isso que a gente chama aí de várias faces do amor, né? Várias faces do Eros. Não existe apenas uma. Cada um vai entendê-la de uma determinada maneira, tentar explicar de uma determinada maneira. Tá? Então, nessa primeira formulação, o Eros, de fato, é uma divindade primordial, ela é central, assim, para a gente entender a importância que isso tem para a vida dos homens, tá? Essa coisa da vida dos homens é muito interessante também, porque lá no iniciozinho do discurso, o Fedro diz assim: de meu lado, não sei de maior bênção para um jovem no começo da vida do que um amante virtuoso. Então, ao que parece, existe uma espécie de sentido na vida, né, de finalidade na vida. E uma das coisas que pode ser mais produtiva para produzir, né, para realizar esse sentido da vida, é você ter encontrado logo no início da vida um amante virtuoso, né? Não qualquer amante, né? Tem gente que às vezes na juventude, na adolescência acaba encontrando maus amantes, né? Mas a grande bênção da vida é você ter encontrado um bom amante, alguém que tenha te amado de tal modo que produza a virtude por meio dessa relação, tá?
E o que é produzir a virtude? A fórmula é essa, né? Quando o Eros ele influencia as relações humanas, ele é capaz de proporcionar aos homens comportamentos melhores, no intuito de evitarem os comportamentos vergonhosos na presença um do outro. Então, quando um e outro estão na presença desses que amam, eles acabam tendo a sensibilidade de evitar comportamentos vergonhosos e buscar determinados comportamentos virtuosos, né? Então, é como se fosse a ideia de que, frente à pessoa que você ama, você quer sempre parecer ser a melhor pessoa, né? Sempre parecer ser a melhor figura, né? Sempre parecer ser o melhor partido, né? Hoje diríamos, tá? A ideia é essa, que o Eros ele consegue provocar uma certa pedagogia no momento em que ele provoca os homens às boas ações. E com relação a essa coisa do exército que o Fedro tinha dito, né? Os homens podem ser muito unidos se eles estiverem num exército junto com os seus amados e os seus amantes. Isso é justificado por uma ideia, né? Eu disse que os argumentos eles são utilizados pela retórica em termos de exemplos e em termos de ideias também. E o Fedro traz uma ideia aqui que é bem interessante. A ideia é a seguinte, de que é só por meio do amor que os homens preferem a morte. Tá? É com base no amor, não com base na família, não com base na honra, não com base em outra coisa, é que os homens preferem a morte à vida. Tá? Os homens podem chegar a preferir a morte à vida por meio, incentivados, influenciados pelo amor. Tá? E aí ele prova isso, essa ideia, por meio de exemplos tirados também da poesia, também da mitologia. A começar pela Alceste, é extremamente interessante que ele comece por uma mulher, tá? Ele falou que isso não era algo que era próprio dos homens, isso era algo próprio, também presente no comportamento das mulheres, e, portanto, num comportamento heterossexual, né, não necessariamente homossexual, que aparece na Alceste, né, e o modo como ela coloca a própria vida em jogo para salvar o marido. Né? Nem os pais do dito cujo se sacrificaram a esse ponto. Tá? Isso é bem interessante de mostrar como é que a Alceste ela foi louvada pelos deuses e, portanto, foi agraciada com o retorno à vida, né? Ela morreu e aí pôde voltar a viver de novo, exatamente porque com ela estava o verdadeiro amor, digamos assim, né? Ou esse amor. O que é o verdadeiro amor, em outras palavras, para o Fedro? É aquele que é capaz de provocar em nós as melhores ações. E essas melhores ações podem ser, inclusive, nos condenarmos à morte em vista de salvar aquele que a gente ama. Tá? Então, essa talvez seja a atitude extrema, né, daquele que ama, de doar a própria vida em favor daquele que ama. Isso é o que Orfeu não fez. Então, vocês têm aí o exemplo do Orfeu em contraposição ao exemplo da Alceste, mostrando que o Orfeu ele tenta, por uma artimanha, descer ao Hades ainda vivo, né? Então ele não se entrega à morte para salvar a esposa que morreu, né? Ele quer descer ainda vivo para tentar salvá-lo. Então ele usa de uma estratégia e, portanto, os próprios deuses criam uma estratégia também para enganá-lo. Então ele não vê exatamente a esposa dele, mas vê um fantasma da esposa, tá? Aí aparece sempre o termo pusilânime, né, que é o covarde, aquele que é fraco, tá? Então, sempre está aí na caracterização daqueles que não amam como sendo pusilânimes, né, como sendo covardes, como sendo fracos em última análise, tá? Somente aqueles que amam são fortes o suficiente para doar a própria vida para aquele que ama. E como é o caso exemplar, aí o último caso final, o caso do Aquiles, né? O Aquiles é essa grande figura heróica do mundo grego, é o personagem principal da Ilíada de Homero, que é, por sinal, a primeira grande obra da literatura ocidental. E o Aquiles é retratado nessa obra, né? A obra gira praticamente em torno do Aquiles e daquilo que o grego chamava de a fúria de Aquiles, né? A cólera de Aquiles.
a ira que o Aquiles sente. Essa ira é desencadeada em vários momentos. No primeiro momento é desencadeado por Agamemnon, que é o líder da tropa dos gregos, e aí o Agamemnon toma os despojos de guerra do Aquiles, né, que, entre outras coisas, estava uma mulher que o Aquiles tinha se afeiçoado a ela, então o Aquiles se revolta e sai da guerra. Nisso que ele sai da guerra, os gregos começam a perder para os troianos, né? Então, a obra Ilíada gira em torno disso, né? Dessa dissensão entre Aquiles e o exército dos gregos. O Aquiles só volta a batalhar quando o seu amigo pega a armadura dele e entra para a guerra. E no momento que ele entra para a guerra, ele morre nas mãos do Heitor, que é o grande herói dos troianos. Tá? Então, vingar a morte de Patroclo, né, que é esse amigo do Aquiles, é para o Aquiles uma prova de amor, né, porque conta-se, né, que o Aquiles e o Patroclo tinham essa relação erótica, né? E, na verdade, geralmente se entende o Aquiles como sendo mais velho do que o Patroclo, né? Inclusive naquele filme que foi criado aí para retratar a Guerra de Troia, com Brad Pitt, você já deve ter visto, né? Troia, o nome do filme. O Brad Pitt, que é o Aquiles, ele acaba aparentando ser mais velho do que o Patroclo, né? Quando o Fedro vai dizer aqui que, na verdade, é o contrário, o Aquiles é mais jovem. Então, o Patroclo seria o amante de Aquiles, Aquiles seria o amado. E olha que interessante, né? No caso da Alceste, ela era amante, ela amava tanto o marido que ela se entregou entregou a própria vida para salvar o marido que ela amava, né? No caso do Aquiles, ele era o amado, ele era o objeto de amor, e, portanto, ele também entregando a vida por amor, ele mostra que nos dois lados da moeda erótica, você tem a possibilidade de ações virtuosas, né? Não é apenas aquele que ama que pode ter boas ações, gerar boas ações e entregar a própria vida a quem ama, mas mesmo aquele que é objeto de amor de uma outra pessoa também pode entregar a vida por ela, né? De tal modo que o Eros influencia essa relação entre os dois, tá? Basicamente, a ideia do grego é que o Eros influencia um dos dois, tá? Um dos dois polos da relação erótica, que é o amante. Mas isso não significa que o amado também não ame, né? O amado ama por reflexo, digamos assim, tá? Esse amor por reflexo vai ser bem interessante da gente entender depois. Mas veja, o caso do Aquiles é um símbolo desse segundo caso, em que o amado também pode entregar a vida pelo amante. E aí fica defendida a tese principal do Fedro, de que a relação pedagógica que se estabelece entre o amado e o amante, ela é capaz de gerar as melhores ações, e essas melhores ações são geradas dos dois lados, tanto do lado daquele que ama, quanto do lado daquele que é amado. Tá? E isso, trazendo boas consequências, ou consequências benéficas, sobretudo, não só para essa vida, né, porque nessa vida você vai ter as melhores ações, portanto, você vai ter a virtude e a felicidade. Mas não só nessa vida, mas também na vida após a morte. Né? Então, no caso da Alceste, por exemplo, ela foi agraciada pelos deuses com uma segunda vida, com uma segunda possibilidade de viver. No caso do Aquiles, ele foi levado para o lugar dos bem-aventurados. E vai dizer o Fedro, a recompensa do Aquiles foi muito melhor, né? Porque a Alceste, no fundo, ela apenas retornou à vida, né? Para o grego, no fundo, a coisa que havia de mais importante era alcançar o reino dos bem-aventurados. Então, no caso do Aquiles, de fato, a atitude dele foi mais valiosa em relação aos deuses do que propriamente a ação da Alceste. O que mostra, em certa medida, que o amado, que é apenas o reflexo do amante, ele é apenas a rebarba daquela influência do Deus, sendo contagiado, né, sendo influenciado por esse sentimento e, portanto, agindo de uma determinada maneira virtuosa, ele é capaz de alcançar as maiores benesses também.
talvez até maiores benesses do que o próprio amante, porque, veja, ele age não baseado num sentimento, mas apenas no reflexo do sentimento, né? Quem tem o sentimento, de fato, é o amante, é a parte ativa da relação. Tá? Então, é como se para o amante fosse mais do que obrigação, né, você agir da melhor maneira. Agora, para o amado, é como se fosse a maior das dádivas, né, você ser capaz de agir da melhor maneira simplesmente porque alguém te ama. Tá? Isso daí seria, de fato, para o discurso do Fedro, o ponto alto, né, dessa dinâmica erótica pedagógica. Tá legal? Ficou claro para vocês? Essa é a estrutura, então, do discurso do Fedro e daquilo que seria o amor para o Fedro. Tá? Basicamente, o amor como sendo o dos mais velhos deuses, esse lugar do mais velho coloca ele como sendo um deus não gerado, inclusive um deus primordial, e esse lugar faz com que ele seja um dos que nos oferece os maiores benefícios, e tanto em vida quanto em morte. Esses maiores benefícios estão estabelecidos nessa relação erótica entre o amado e o amante, em que o amante, sendo imbuído do divino, né, imbuído da divindade, se sente atraído por aquele que é amado a ponto de querer agir da melhor maneira possível frente a esse amado. Né? O amado, em certa medida, por reflexo, vai ser influenciado também por esse comportamento a agir de uma determinada forma. E essa forma também vai ser virtuosa ao ponto que ele consiga também ter os maiores benefícios simplesmente por ele ser objeto de amor. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito uma ideia de que determinados objetos de desejo, né, de outras pessoas são apenas objeto, né? E aí a gente usa a noção de objeto para dar a noção de coisa, né? Para mostrar que alguém é apenas uma coisa nas mãos de outra pessoa. Tá? Existia essa ideia geralmente é trabalhada, por exemplo, no Fedro, outro diálogo do Platão, que vai falar sobre essas dinâmicas eróticas de uma maneira mais particular, mas a grande questão aqui no discurso do Fedro é perceber que nessa relação e que se estabelece enquanto pedagógica, enquanto um erotismo que vai desenvolver as melhores ações, ela é de fato para os dois lados, ela é de fato para os dois polos. Tá? Você não tem aí um que apenas está sofrendo nas mãos de outra pessoa. Né? Muito pelo contrário, aquele que é amado pode ser ainda mais agraciado do que o amante com relação às ações que ele toma, se essas ações forem de fato virtuosas, baseadas, sobretudo, nesse amor. Né? Você amar uma pessoa que te ama é muito mais valoroso, né, para essa visão que o Fedro está apresentando, do que propriamente amar uma pessoa porque você tem esse desejo por ela. Né? Aquele que o ama é muito mais valoroso, muito mais valioso, muito mais digno de benesses da divindade do que propriamente simplesmente aquele que está influenciado pelo divino. Tá? Então, essa é uma noção bem interessante, a gente vai ver os desdobramentos disso com a reflexão dos outros discursos e como é que os outros vão trabalhar essa noção do Eros também. Tá legal? Tranquilo? Alguém aí faz algum comentário? Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que a gente não esclareceu, que ficou faltando? Deu para todo mundo? Então, beleza, gente. Valeu pela presença de todos nesta nossa terça atípica de carnaval, né? Espero que essas reflexões filosóficas do Platão, literárias, né, tenha sido útil para a gente pensar nas nossas próximas folias, né? Então, um abraço a todos aí. Que bom que ficou tudo claro para vocês. Então, até o próximo encontro com o discurso do Pausanias, né? E a gente faz o mesmo ritmo, lendo o discurso do Pausanias, depois comentando. Tá legal?
Até lá, então, gente. Beleza, professor.